Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal concede prazo de 60 dias solicitado pela Advocacia Geral da União para Congresso viabilizar projeto de lei sobre a desoneração da folha de pagamentos. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul faz uma ação emergencial para emitir certidões de nascimento e casamento perdidas nas enchentes que atingiram o estado. Segunda turma do Supremo forma a maioria para negar pedido do Flamengo para ser reconhecido como campeão brasileiro de 1987 ao lado do esporte. Associações LGBTQIA+, questionam no STF leis que proíbem o uso de linguagem neutra. Linguagem simples. Conselho da Justiça Federal lança guia para ajudar na produção de textos jurídicos mais acessíveis à sociedade. E ainda, Justiça Rápida Itinerante de Rondônia faz dezenas de audiências em terra indígena e o que era união estável vira casamento. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 17 de maio, começa agora. A gente abre esta edição do Jornal da Justiça falando sobre denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, apontando que funcionários têm sido obrigados por empresas a comparecer ao local de trabalho, mesmo em regiões inundadas pelas enchentes que arrasaram o estado. A repórter Evelyn Araújo conversou com o procurador do Trabalho e confirmou que dezenas de denúncias já foram apresentadas. Acompanhe a reportagem. 94 das 301 denúncias apresentadas desde o início do mês são relacionadas às enchentes, principalmente com relação a comparecimento obrigatório dos trabalhadores em áreas inundadas ou sob risco. O procurador do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul explica as limitações enfrentadas pelos empregados. As situações são diversas, então tem empresa que está totalmente alagada, tem trabalhador que não consegue chegar, tem empresa que não foi diretamente afetada pela enchente, mas ela indiretamente ela foi, porque não chega a matéria-prima, não chega os produtos, ou ela não consegue escoar os produtos dela por não ter transporte. A gente está também com o aeroporto interditado, sem previsão de retorno. Então, tem várias situações, é uma situação bem complexa. Por causa das enchentes, os prazos para a realização de alguns procedimentos no Ministério Público do Trabalho foram suspensos. Mas a suspensão não se aplica aos casos que envolvam irregularidades trabalhistas relativas à calamidade pública. Mesmo com a instabilidade vivida pelos gaúchos, o recebimento de denúncias no MPT continua pelos canais online. O Ministério Público do Trabalho criou um grupo para reunir entidades, representantes de empregados e empregadores do Estado e discutir medidas trabalhistas alternativas no atual cenário. A meta é definir, principalmente, ações que garantam a manutenção da renda e do salário dos trabalhadores. Que a gente busque o bom senso, é um momento complicado para todos, empregador, empregados, para todo mundo, um momento muito complicado. Então, a gente tem que buscar o diálogo social. Aí tem um papel muito importante das entidades sindicais, seja as dos trabalhadores, as profissionais, ou das categorias econômicas. Fazer acordos coletivos, de repente, para tratar o caso específico de uma empresa, faz um acordo, situações mais gerais, tratar em convenção coletiva. Enfim, abrir o diálogo para se buscar soluções dentro do bom senso, da razoabilidade. No momento, os valores obtidos pelo MPT em todo o país com multas e acordos estão sendo revertidos prioritariamente em prol dos atingidos pelas enchentes no estado. Já foram confirmados mais de 5 milhões de reais destinados às vítimas da tragédia. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está fazendo uma ação emergencial para emitir certidões de nascimento e casamento perdidas nas enchentes. Matheus Beck tem os detalhes. Em uma catástrofe, a primeira coisa que se perde é a cidadania. Muitas pessoas tiveram que deixar a casa sem um documento, que será fundamental para o acesso a qualquer recurso. O Regis da Silva, por exemplo, saiu do Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, sem identificação alguma. A princípio eu achei que não ia acontecer, né? Assim, que não ia levar água, subir muito. Mas eu moro no segundo piso, depois que chegou no primeiro, tapou as primeiras casas, aí eu fui obrigado a sair. Mas saí só com bote, com bombeiro, né? Não tinha como sair.
Para minimizar esses transtornos, a Corregedoria Geral, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e os registradores civis do Estado, desenvolveu uma força-tarefa para auxiliar na emissão gratuita de certidões de nascimento e casamento para centenas de moradores da capital e de cidades da região metropolitana. As pessoas perderam tudo. E o primeiro documento civil para poder fazer identidade, carteira de trabalho, obter acesso aos benefícios sociais, até provar que tem a conta no banco, porque as pessoas não conseguem se identificar para conseguir fazer algum saque. Elas precisam de documento. A ação é simples e as pessoas não precisam apresentar nenhum outro documento físico. Apenas se identificarem no balcão dos locais de acolhimento e dar informações básicas. Uma mulher em prisão preventiva recebeu habeas corpus para cuidar das filhas em regime domiciliar durante a calamidade pública no Rio Grande do Sul. Repórter Bruno Silveira. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, concedeu habeas corpus para substituir prisão preventiva em domiciliar para uma mulher presa em flagrante sob a acusação de tráfico de drogas. De acordo com o processo, a intenção da presa é cuidar das filhas pequenas durante o estado de calamidade pública. A mulher pediu o habeas corpus inicialmente ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou o pedido. A Defensoria Pública da União do Estado alegou ao STJ que as filhas da detenta, uma com apenas 5 meses, dependem inteiramente dos cuidados maternos. A Defensoria também apontou que a mulher é ré primária e o delito pelo qual foi presa não envolveu violência ou grave ameaça, podendo ser aplicadas as diretrizes do CNJ para a flexibilização da prisão em virtude do estado de calamidade gaúcho. No entendimento da quinta turma do STJ, a flexibilização das prisões pode ser justificada por motivos humanitários ou questões práticas e operacionais relativas à crise e aos órgãos responsáveis pelo gerenciamento das ações estatais. Para a relatora do recurso, ministra Daniela Teixeira, a liberação temporária ou a aplicação de medidas alternativas, como a prisão domiciliar, podem ser necessárias para aliviar a pressão sobre as prisões. Para a ministra, a adoção das diretrizes 8 e 9 do Conselho Nacional de Justiça, no caso, contribui para a preservação dos direitos das crianças e evita a reiteração da suposta conduta criminosa da mãe. Apesar da concessão para o habeas corpus individual, a quinta turma indeferiu o pedido da Defensoria Pública Gaúcha para que a medida fosse estendida a todas as presas do Estado que se encontrassem na mesma situação. E o Ministério Público Federal está atuando para assegurar que as novas regras da NTT sejam cumpridas na entrega de donativos para o Rio Grande do Sul. A fiscalização e pedágio foram flexibilizados para facilitar a ajuda humanitária para a população atingida pelas enchentes no estado. Márcio Fontenelle tem as informações. Para agilizar a entrega de ajuda humanitária enviada aos moradores do Rio Grande do Sul, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou uma resolução que determina, entre outros pontos, que caminhões com donativos sejam dispensados das fiscalizações nos postos de pesagem e que as concessionárias facilitem a passagem dos veículos carregados de doações. A partir de procedimentos administrativos, o Ministério Público Federal vai acompanhar se as novas regras estão sendo respeitadas. Para isso, solicitou informações de entidades como a Confederação Nacional do Transporte e a Polícia Rodoviária Federal. A seguir, associações LGBTQIA+, questionam no Supremo leis que proíbem o uso da linguagem neutra. E veja também, o Conselho da Justiça Federal lança guia para ajudar na produção de textos jurídicos com linguagem simples. A gente mostra já. Associações LGBTQIA+, apresentaram ao Supremo Tribunal Federal um conjunto de 18 processos contra leis municipais e uma estadual que proibiram o uso de linguagem neutra.
As entidades afirmam que as normas violam direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a liberdade de ensino, ao proibir a forma de comunicação que busca adotar termos neutros ao invés de femininos ou masculinos. Além disso, relembram decisões do Supremo que reconheceram direitos da população LGBTQIA+. As ações foram sorteadas para a ministra Carmen Lúcia e para os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques, Edson Fachin e André Mendonça. Agora a gente fala sobre linguagem simples. O Conselho da Justiça Federal lançou um guia para ajudar na produção de textos jurídicos mais acessíveis à sociedade. A repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. O guia explica que a linguagem simples não significa informalidade, e sim uma comunicação clara, direta e empática. Ela se aproxima, por exemplo, da linguagem falada, para ser entendida pelos mais diversos níveis socioculturais. O Conselho da Justiça Federal propõe substituir termos formais e complexos por palavras de fácil entendimento. Isso elimina barreiras de comunicação e promove a transparência nos atos administrativos e judiciais. Ao simplificar a linguagem, o CJF quer promover inclusão, transparência, confiança do público no sistema jurídico, acesso à informação e melhorias da eficiência e produtividade. O guia foi criado pelo IPLab, o laboratório de inovação do Conselho, que recomenda que o conteúdo produzido pelos tribunais seja compreendido tanto por magistrados e servidores quanto por cidadãos comuns. A iniciativa do CJF segue recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Além de simplificar as comunicações, o CNJ também incentiva a acessibilidade. Os tribunais devem aprimorar o uso de língua brasileira de sinais e audiodescrição nos atos judiciários. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que uma suspensão aplicada a um servidor civil estadual de São Paulo não impede a posse dele em novo cargo. Repórter Jéssica Castro. O entendimento foi estabelecido pelo colegiado ao reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o mandado de segurança impetrado por uma candidata aprovada em concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário do tribunal. A mulher foi impedida de tomar posse devido a uma suspensão aplicada quando era investigadora de polícia. Ela chegou a ser nomeada para o novo cargo, mas antes de tomar posse, recebeu um e-mail do TJSP informando que não havia preenchido o requisito de boa conduta, previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de São Paulo, devido à penalidade de suspensão no cargo anterior. A Corte Estadual entendeu que o mandado de segurança não seria cabível para questionar os poderes discricionários concedidos à administração pública na análise do cumprimento dos requisitos para investidura em cargo público. O ministro Sérgio Cuquina, relator do recurso em mandado de segurança, explicou que nos casos de nomeação e posse em cargos públicos, com relação às condições como ordem de nomeação e comprovação dos requisitos para investidura, não há espaço para o exercício de juízo discricionário. O ministro pontuou que, de acordo com a própria lei estadual citada, só as penalidades de demissão ou de demissão a bem do serviço público podem impedir a investidura em novo cargo. As demais penalidades, inclusive a de suspensão, são desconsideradas para todos os demais efeitos, salvo em casos de nova infração, no período de 5 anos. Seguindo este entendimento, a primeira turma considerou que a suspensão prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de São Paulo, por si só, não impede o servidor estadual de tomar posse em outros cargos públicos. E um seminário do Superior Tribunal de Justiça discutiu aspectos jurídicos do mercado de carbono no Brasil. Marina Campos tem os detalhes. Na abertura do seminário foi realizado 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Na sequência, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, coordenador científico do evento, falou sobre a necessidade de incluir no debate sobre mudanças climáticas ferramentas como o mercado de carbono, que já está implantado em outros países, mas ainda não tem regulação no Brasil. Elas podem ser combatidas de maneira mais eficiente, não apenas pela regulação, mas também pelos incentivos econômicos ao combate às emissões. Os mercados de carbono já se têm desenvolvido. Sem regulação não há possibilidade de haver um mercado de carbono. Estaremos perdendo a possibilidade de nos valer dessa ferramenta essencial para
para o combate à mudança climática. O ministro do STJ, Herman Benjamin, também coordenador científico do seminário, apresentou uma visão do tema. Entre outras coisas, o ministro ressaltou a necessidade da aprovação pelo Congresso Nacional da regulamentação desse mercado. Esse marco regulatório é absolutamente essencial e absolutamente urgente. Nós não podemos imaginar que este conjunto de normas possa esperar. Nós não temos esse tempo. O espaço temporal para o legislador aqui é extremamente curto, o que traz, por um lado, um desafio, mas também dificuldades, sobretudo se quer fazer um marco regulatório que tenha não apenas consistência na substância, mas também que acerte nas fórmulas que venham a ser adotadas. Com o chamado mercado de carbono, serão estabelecidos para determinadas empresas limites de emissões de gases do efeito estufa. Aquelas que mais poluem deverão compensar suas emissões com a compra de títulos. Já as que não atingiram limite poderão emitir cotas a serem vendidas no mercado de crédito de carbono. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, explicou que o mercado pode contribuir para o país de várias formas, além dos impactos ambientais já previstos. Sem dúvida, uma oportunidade de ajudar a gerar receita, a gerar meios de emprego, de renda para as pessoas e, sobretudo, deve ser um instrumento para a gente fazer com que as emissões globais e internamente a cada país possam ser reduzidas em benefício do equilíbrio do planeta e da vida das pessoas. Porque não fazer isso é levar a agravar a situação que nós estamos vendo agora no Rio Grande do Sul. O advogado-geral da União, Jorge Messias, que também participou da abertura, parabenizou a iniciativa do STJ em debater o tema e lembrou que o assunto pode ser alvo de processo futuramente. Fazer uma discussão do novo marco legal no Tribunal da Cidadania é uma oportunidade única. Quanto melhor for trabalhado os aspectos de uma eventual judicialização e uma condição melhor de resolução de conflitos, a partir da própria ótica do judiciário, mais efetivo será este novo marco. Melhores entregas ele acabará fazendo. Também participaram do evento parlamentares do Congresso Nacional, onde tramita o atual projeto de lei para regulamentar o mercado de carbono. Representantes do meio jurídico e especialistas de diversos setores que debateram os cenários econômicos, a implantação do Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões e as oportunidades criadas pela nova ferramenta. A íntegra do evento está disponível no canal do STJ no YouTube. A seguir, segunda turma do Supremo forma a maioria para negar pedido do Flamengo para ser reconhecido como campeão brasileiro de 1987 ao lado do esporte. E ainda 5 ex-agentes da ditadura são denunciados pelo Ministério Público Federal por envolvimento na morte de Carlos Marighella. A gente volta lá. Nesta sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, concedeu prazo de 60 dias solicitado pela Advocacia-Geral da União para o Congresso viabilizar um projeto de lei sobre a desoneração da folha de pagamentos. As informações com o repórter Pablo Lemos. O ministro Cristiano Zanin destacou que, diante do diálogo entre o governo e o Congresso para solucionar o assunto, fica mantida a desoneração da folha por 60 dias, a partir da decisão dele do mês passado. O ministro ainda destacou que o método de conciliação tem sido prestigiado pelo Supremo, com precedentes importantes que demonstram a relevância de viabilizar o diálogo republicano, mesmo durante a tramitação de ações de controle de constitucionalidade. Zanin também destacou que o esforço conjunto entre os poderes da República contribui para assegurar a sustentabilidade das contas públicas. O ministro acrescentou que vai submeter o caso para análise no plenário virtual da Corte na próxima sexta-feira. Ontem, o Congresso e o governo entraram em um acordo sobre a desoneração da folha de pagamentos. O requerimento de urgência já foi apresentado e o texto deve ser votado na próxima semana.
A segunda turma do Supremo formou maioria para negar o pedido do Flamengo de ser reconhecido como o campeão brasileiro de 1987 ao lado do Sport e ter direito à Taça das Bolinhas, dada ao primeiro time a ser campeão brasileiro 5 vezes. Quem conta essa história é a repórter Viviane Novaes. Quem tem direito à Taça das Bolinhas? Essa é uma discussão que começou em 1987, quando a CBF abriu mão de organizar o Brasileirão. O extinto Clube dos 13, que reúne os maiores times, tomou as rédeas da competição e criou a Copa União. Aí a CBF decidiu reunir num torneio as equipes que ficaram de fora da disputa organizada pelo Clube dos 13. Os times acabaram divididos em 2 grupos, o verde do Clube dos 13 e o amarelo das equipes selecionadas pela CBF. O Flamengo venceu o módulo verde, com o Internacional em segundo. O Sport ganhou o amarelo, tendo o Guarani como vice. A CBF propôs um quadrangular final com os 4 times, mas Flamengo e Inter não aceitaram participar da disputa. Venceu o Sport. A decisão nunca convenceu o Flamengo, que entrou na justiça para pedir que fosse reconhecido como campeão brasileiro de 1987, ao lado do Sport. No ano passado, o relator do processo, ministro Dias Toffoli, já tinha negado o pedido do Flamengo. O clube recorreu. Agora o relator manteve a sua decisão e foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin e André Mendonça. Faltam ainda os votos de 2 ministros. O julgamento no plenário virtual termina no fim da noite desta sexta-feira. Até a decisão, a Taça das Bolinhas vai continuar sob os cuidados da Caixa Econômica Federal. Caso se confirme a rejeição ao pedido do Flamengo, o São Paulo Futebol Clube vai manter o reconhecimento de que é o detentor da Taça das Bolinhas. 5 ex-agentes da ditadura foram denunciados pelo Ministério Público Federal por envolvimento na morte de Carlos Marighella, líder da luta contra o regime militar. Os detalhes com o repórter Márcio Fontinelli. Marighella foi executado em novembro de 1969 em São Paulo, depois de sofrer uma emboscada. De acordo com os documentos levantados pelo Ministério Público Federal, na época, quase 30 oficiais ligados ao Departamento de Ordem Política e Social estavam envolvidos no crime. O MPF denunciou recentemente 4 desses ex-agentes por homicídio qualificado. Carlos Marighella dirigia a Aliança Libertadora Nacional, organização de resistência armada ao regime militar. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento do livro Insignificância Penal, os crimes de bagatela na dogmática e na jurisprudência. Repórter Kátia Gomes. O furto de uma caneta é um crime tão pequeno que a justiça entende que não vale a pena condenar alguém por isso. Nesse caso, é aplicado o princípio da insignificância ou bagatela. Esse entendimento jurídico é abordado na obra escrita pelo ministro do STJ, Rogério Schetti Cruz, e pelo procurador de Justiça de Santa Catarina, Andrés Aizili. Os dois fazem uma análise dos dispositivos legais em vigor no Brasil que regulamentam as hipóteses de não aplicação de penas a casos de bagatela. Diante de uma infinidade de possíveis crimes, que são cometidos por todo o Brasil, existem algumas condutas que são tão inexpressivas que não merecem ocupar os tribunais, porque podem encontrar uma solução que não a do direito penal, com uma sanção penal. E no Brasil nós ainda não temos uma legislação específica sobre este assunto, então é algo que foi sendo construído pela jurisprudência. E nesse sentido o STJ tem um papel fundamental para estabelecer, junto com o Supremo Tribunal Federal, esses critérios para o reconhecimento de crimes que são considerados insignificantes. A gente procura exatamente sistematizar tudo que se escreveu a respeito do tema, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, oferecendo critérios para que este assunto seja tratado de uma maneira mais sistemática, mais organizada. O procurador de Justiça de Santa Catarina, Andrés Aizili, explica que o estudo pretende contribuir para o aprimoramento doutrinário e jurisprudencial a respeito da bagatela, abordando as peculiaridades teóricas e práticas
da justiça criminal brasileira. Esse é um tema bastante comum na nosso cotidiano, nossa prática jurídica, que são os delitos de pequena repercussão social. E nós temos um tratamento desses delitos no Brasil atualmente, já há aproximadamente 30 anos, que limita a análise dos aspectos a serem considerados ao valor da lesão ao bem jurídico, ao valor do prejuízo. E em outros sistemas jurídicos, como na Itália e na Alemanha, existem outros critérios complementares. Então, nessa obra, nós trazemos essa experiência do direito comparado e apresentamos os fundamentos teóricos pelos quais esses aspectos deveriam ser considerados também na análise dos crimes de pequeno potencial ofensivo, na verdade, dos crimes de bagatela. A seguir, Justiça Rápida Itinerante de Rondônia faz dezenas de audiências em terra indígena e o que era união estável vira casamento. E também, Programa do Judiciário de Mato Grosso proporciona a estudantes de direito a experiência de ver na prática como funciona o trabalho do TJ estadual. Voltamos em instantes. Proteger crianças e adolescentes é missão de todos nós. E a Justiça do Trabalho está engajada nessa causa com iniciativas para combater violações na infância e na adolescência. Um dos objetivos é impedir a exploração sexual de crianças e jovens, que é considerada pela Organização Internacional do Trabalho uma das piores formas de trabalho. Hoje, no Dia Nacional de Combate a esse tipo de crime, a repórter Larissa Batista preparou uma reportagem especial sobre o assunto.
Agora a gente fala sobre o programa Nosso Judiciário de Mato Grosso. A intenção é proporcionar a estudantes uma experiência única de ver, na prática, como funciona o trabalho do Tribunal de Justiça do Estado. A reportagem é de Eli Cristina Azevedo. Estudantes de Direito do 1º ao 10º semestres das faculdades Anhanguera e FACIP da cidade de Sorriso e Unemate de Cáceres visitaram a sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do projeto Nosso Judiciário. A iniciativa, que visa aproximar a justiça da sociedade, proporcionou aprendizado aos alunos que puderam acompanhar sessões de julgamento e palestras sobre o funcionamento do sistema judicial. É que a gente tem essa ideia de que o judiciário é muito distante de nós, né? Mas quando a gente está aqui e tem um contato, vê pessoalmente os desembargadores, os magistrados, a gente vê que são pessoas como a gente, que a gente também pode alcançar os nossos sonhos, né? Inclusive ser um juiz e também um desembargador. É muito incentivador ver o quanto o direito vem evoluindo, né? A gente consegue observar o histórico e com visão no futuro. Os acadêmicos visitaram o Espaço Memória, onde está guardado o acervo com documentos e peças antigas que contam a história dos 150 anos do TJMT. Também conversaram com magistrados que compartilharam experiências vividas na carreira e falaram dos cuidados que devem ter os futuros profissionais. Do cuidado na hora de apresentar os pedidos, trazer as provas e esperando que alguns deles se tornem magistrados, magistradas, que eles tenham consciência de que a decisão deles pode trazer paz para as pessoas que dependem do trabalho do judiciário. Emprestar para eles um pouquinho da minha experiência. Eu penso que isso me faz mais forte, me engrandece e me permite continuar. Eu acredito que isso vai dar uma base muito sólida para que a gente possa definir também nossas futuras carreiras. Então, acho que foi uma influência positiva, tanto acadêmica quanto profissional. Professores que acompanharam as turmas avaliaram como motivadora a experiência extraclasse. Academicamente falando, é muito importante para os alunos essa aproximação, eles conseguirem identificar aquilo que eles aprendem lá na teoria, com essa aproximação aqui na prática e verificarem que o Tribunal de Justiça é aberto, que o Tribunal de Justiça pode ter essa proximidade não só com as portas, com as estruturas do Tribunal de Justiça, mas também com os juízes, com os desembargadores, com os servidores. É um projeto de extrema importância porque isso não só aproxima o aluno do ambiente de trabalho que ele vai começar a frequentar, mas isso gera um ânimo, um gás para os alunos, para que eles possam dar continuidade no curso, que a gente sabe que não é fácil, que eles abrem mão de várias coisas da vida pessoal para estar lá todas as noites. Moradores da terra indígena Gavião, em Ji-Paraná, Rondônia, receberam a visita da Justiça Rápida Itinerante para audiências de conversão de união estável em casamento. Vamos ver como foi com a repórter Simone Norberto. Valdemar e Lúcia, ou melhor, Amin e Capcureb, seus nomes indígenas, estão casados há muito tempo. Ele da etnia Gavião, ela, Zoró, contam os anos juntos por referências da natureza. No tempo da pesca com o timbó, no tempo da colheita do murici, ciclos que fazem parte da cultura e têm outra concepção para o período de convivência. Agora, também querem registrar isso no papel. Quanto tempo? Muito tempo. Resolveu agora para fazer casamento. O pedido de regularização veio da própria aldeia Icolém 2, que tem cerca de 250 pessoas. Hoje, aqui na operação, tem indígenas de mais 16 aldeias que vieram para participar das audiências de conversão da união estável em casamento. Famílias formadas há um bom tempo e não estavam com essa documentação. Então, assim, vai ser útil para vários aspectos da vida da comunidade indígena. Essa conversão da união estável em casamento traz uma segurança jurídica para as pessoas que é muito importante. Porque lá na frente, inevitavelmente, vai acontecer, por exemplo, a morte de um dos cônjuges. E isso tem a repercussão previdenciária. E é nesse momento que a pessoa se socorre da defensoria, do judiciário. E já tendo esse documento, como a gente vai conseguir gerar ele hoje, facilita aí muito a vida das pessoas. Essa ação é muito importante para a comunidade e para o judiciário,
porque o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria chega até a comunidade para oficializar uniões que já existem ou que querem iniciar a sua família. Então, é muito importante para dar a cidadania àqueles que a buscam. Ao todo, 49 casais têm suas uniões reconhecidas. Os mais jovens são Edivan e Jéssica Gavião, de 17 e 18 anos, que acabaram de casar na aldeia. Já Aurélio e Mariazinha, casados há 40 anos, comemoram a conquista e seguem a rotina. Roça, planta banana, planta abacaxi, né? Na língua gavião, os indígenas agradecem o atendimento ao chamado. Estou muito agradecido com a vida de vocês. No próximo bloco, eleições 2024. Saiba os requisitos para que uma pessoa possa se candidatar aos cargos de prefeito, de vice-prefeito e de vereador. E ainda, a cobertura do plenário do Supremo agora conta com um fotógrafo muito especial. A gente mostra já. Agora o assunto é processo eleitoral brasileiro. Você vai conhecer os requisitos para que uma pessoa possa se candidatar aos cargos de prefeito, de vice-prefeito e de vereador. A reportagem é de Carolina Chaves. No dia 6 de outubro, os eleitores de mais de 5.500 municípios vão escolher um prefeito, vice-prefeito e os vereadores. Ao elaborar a Constituição de 88, os constituintes definiram as aptidões para quem pretende exercer cargos do Executivo ou Legislativo. Hoje, a Constituição, no artigo 14, parágrafo 3º, ele estabelece quais são as condições de elegibilidade. A primeira delas é o cidadão tem que ser brasileiro, nato, ele tem que estar no gozo dos seus direitos políticos, tem que estar com o alistamento eleitoral em dia, domicílio eleitoral e a filiação partidária registrados 6 meses antes das eleições e a idade mínima, que é o que difere do vereador e do prefeito. Para o candidato a prefeito, ele tem que ter uma idade mínima de 21 anos e para vereador, a idade mínima ela cai para 18 anos de idade. A Constituição estabelece ainda normas gerais para concorrer aos pleitos. A Lei das Eleições de 1997 regulamenta como tudo deve acontecer e determina que os candidatos ou candidatas devem ser escolhidos em convenções partidárias. E após essa fase, estabelece prazo para que os partidos registrem o nome dos candidatos na Justiça Eleitoral. O Brasil adota o sistema pluripartidário e, por isso, não é possível uma pessoa se candidatar individualmente, sem se filiar a uma agremiação. Além disso, o candidato não pode tomar posse se estiver cumprindo pena determinada pela Justiça. A lei da ficha limpa, ela estabeleceu quais são os crimes que tornam uma pessoa inelegível. Então, assim, são diversos. O mais frequente, o que a gente mais vê na Justiça Eleitoral, são os casos de improbidade administrativa. E para hoje você ser impedido de participar das eleições, tem que ser uma condenação por ato doloso de improbidade em segunda instância. A partir da próxima segunda-feira, a Justiça do Trabalho vai promover a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. A abertura do evento foi hoje, no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, em João Pessoa, na Paraíba. A repórter Larissa de Paula tem as informações. É conciliando que a gente se entende. Esse é o slogan da 8ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2024. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, destacou o resultado das conciliações trabalhistas em todo o país em 2023, que chegou a quase 7 bilhões de reais. Resultou também e mais de 600 milhões de recolhimento previdenciário, o que traz exatamente a solidariedade de todos no compartilhamento para a previdência
para que os cálculos atuariais da Previdência Social tenham suporte, a contribuição de cada um na Previdência Social, além dos impostos naturais. Esse projeto ele não se resume a uma semana, é um projeto duradouro, permanente, que traz toda uma história, toda uma característica voltada para a solução de conflito. A escolha da capital paraibana para abrir a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista tem um motivo. Na última edição do evento, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos do TRT, da 13ª Região, ficou em primeiro lugar entre os tribunais do trabalho de pequeno porte, em conciliações feitas. Estamos aqui para isso, para declarar a abertura da Semana Nacional de Conciliação. Tem um papel importante nisso, resolver os conflitos trabalhistas, facilitar o acesso da população e dos empresários a uma solução amigável que possa contribuir para a pacificação social. É um compromisso histórico da Justiça do Trabalho, é um dos princípios institucionais do Tribunal do Trabalho da Paraíba, do TST e de todos os tribunais. Fomentar o acordo e resolver de forma mais rápida o conflito, trazer à justiça a pacificação social. Durante a abertura já foram celebrados 3 acordos de conciliação trabalhista. Em um deles, mais de R$500 mil referentes a um processo envolvendo a Caixa Econômica Federal, que durou mais de 10 anos. Vão ser destinados ao Rio Grande do Sul. A cerimônia de encerramento será no TRT da 9ª Região no Paraná, em 24 de maio. O Tribunal de Justiça de Alagoas entregou novos títulos de moradia, desta vez no município de Arapiraca, no interior do estado. Em quase um ano, mais de 3.500 famílias já foram beneficiadas. Repórter Lídia Lemos acompanhou a entrega. 230 títulos de propriedade foram entregues em Arapiraca pelo programa Moradia Legal, beneficiando famílias como a do seu Antônio Flor, que há 17 anos mora na casa situada no Jardim das Paineiras, com a esposa e uma neta. Só felicidade, porque a casa, nós tínhamos a casa, mas ainda estava inseguro. Foi agora, fui na prefeitura, fui convidado, assinei, e hoje já recebi um documento que é muito importante. Agora, aqui é a garantia que eu tenho minha casa, de verdade, né? Agora tem a minha casa. Aqui ninguém toma mais não, né? O programa de regularização fundiária do Poder Judiciário de Alagoas está na 6ª edição e já beneficiou mais de 3.500 famílias em menos de um ano. O projeto acontece em parceria com a Associação dos Notários e Registradores e das prefeituras municipais. Pessoas que tinham a posse de seus imóveis, mas não eram donas de fato e de direito das suas casas. Para o presidente do TJ, Fernando Tourinho, o Moradia Legal traz dignidade e segurança jurídica para essas famílias beneficiadas. Essas pessoas estão numa ansiedade só. Vão poder sair daqui com seus títulos, ou seja, com a segurança jurídica de que ela é dono da casa onde estão morando. Então é um momento de muita felicidade na qualidade de presidente e os desembargadores que estão aqui. Nós estamos muito felizes, toda a equipe do Poder Judiciário muito feliz em poder participar e a Prefeitura de Arapiraca dando um exemplo de que todos os municípios podem fazer esse programa e podem beneficiar inúmeras pessoas que estão precisando nos seus respectivos municípios. O prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, ressaltou a relevância do programa social para essas famílias. Essas pessoas ficam numa felicidade só e isso a gente deve ao Tribunal de Justiça. Essa iniciativa do Tribunal de Justiça de colocar, entre tantas coisas que eles têm para fazer, colocar como prioridade ter essa ação, que é uma ação humanitária, é uma ação de solidariedade às pessoas que menos possuem, é uma ação de conforto para que as pessoas, para que a gente possa mostrar. Não é que fazer justiça não é só você estar ali no processo, dando o seu parecer, julgando, mas é também a extensão, sair dos muros do fórum para poder apertar a mão do cidadão simples e humilde, saber o que é que ele precisa e ter a sensibilidade de fazer mais por quem mais precisa. O Supremo Tribunal Federal vai sediar na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, a edição 167 do período ordinário de sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Entre os dias 20 e 24 de maio, serão realizadas diferentes atividades, entre as quais o Seminário Internacional sobre Desafios e Impacto da Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos
e 2 audiências públicas. A abertura do evento no Plenário Supremo será transmitida pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube. As atividades do seminário na parte da tarde serão abertas ao público em geral na sala da primeira turma do STF. As inscrições podem ser feitas pelo site do Supremo, portal.stf.jus.br. A equipe que faz os registros das sessões plenárias do STF ganhou um reforço nesta quinta-feira. O fotógrafo Bruno, que tem síndrome de Down, foi recepcionado em seu primeiro dia de trabalho pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Eu queria registrar também, nós inauguramos um programa aqui no Supremo Tribunal Federal de integração de pessoas especiais e está começando hoje como fotógrafo aqui no plenário o Bruno, que é uma pessoa querida, especial, com síndrome de Down e que vai trabalhar aqui sob o acompanhamento dos fotógrafos mais experientes. Bruno, seja muito bem-vindo, estamos muito felizes de ter você aqui. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º e na Rádio Justiça Fique com a Voz do Brasil. A gente se despede com imagens que marcaram essa semana. Uma boa noite para você.